Todos acreditavam que a filha do rico magnata do vinho tinha nascido completamente cega. Durante anos, ninguém questionou. Nem os médicos, nem a equipe, nem mesmo o próprio pai. Ela vivia em silêncio, desconectada do mundo, escondida em uma quinta cheia de segredos. Mas tudo mudou no dia em que uma nova empregada foi contratada. Ela não era médica ou especialista, apenas alguém que prestava atenção. O que ela notou durante seu trabalho discreto pela casa desvendaria anos de mentiras, desafiaria o passado de uma família poderosa e traria à luz uma verdade que tinha sido enterrada desde o dia em que a menina nasceu. O que começou como um emprego se tornou uma missão, e o que ela descobriu chocaria a todos, especialmente o homem que pensava ter feito de tudo para proteger sua única filha. Antes de continuarmos com esta história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gosto no vídeo. E não se esqueça de comentar abaixo de onde você nos assiste. Adoramos saber. Tristão Seabra era um homem poderoso na indústria do vinho portuguesa, conhecido por construir uma fortuna com trabalho duro e decisões inteligentes. Mas, por trás de seu sucesso, ele vivia uma vida muito diferente em casa. Ele morava em uma grande e silenciosa quinta, longe do porto, onde vivia sozinho com sua filha, Constança. A propriedade era linda, com móveis caros, grandes janelas de vidro e longos corredores vazios, mas parecia fria e sem vida. Tristão havia perdido a esposa em um acidente de carro há 5 anos, poucos dias depois de Constança nascer. Essa tragédia quebrou algo dentro dele. Ele escolheu viver longe de todos, não porque queria paz, mas porque não conseguia mais encarar o mundo. Sua vida inteira agora girava em torno de Constança. Ela era a única pessoa com quem ele realmente se importava, e ele se esforçava para lhe dar tudo o que ela precisava. Mas a condição de Constança tornava as coisas difíceis. Desde o nascimento, os médicos disseram que ela era cega. Tristão se culpava, e seus dias eram preenchidos com rotinas silenciosas, tristeza e preocupação constante com o futuro dela. Apesar de a quinta estar cheia de luxos e ferramentas para ajudar, Constança não parecia reagir muito a nada. Tristão havia contratado terapeutas, tutores e até mesmo especialistas de todo o Portugal, na esperança de que alguém pudesse ajudá-la, mas nada mudava. Constança raramente falava, não brincava, não ria. Passava a maior parte do tempo sentada sozinha, muitas vezes perto da grande janela da sala de estar, sentindo a brisa e ouvindo sons distantes. Seus olhos, embora cegos, sempre olhavam para o vazio, nunca focando em nada. Era como se ela vivesse em seu próprio mundo, um mundo em que ninguém mais podia entrar. Tristão muitas vezes sentava do outro lado da sala, observando-a em silêncio, sentindo-se impotente. Ele lia para ela, às vezes, contava-lhe histórias, até tocava música, mas ela raramente reagia. Apenas de vez em quando, ela inclinava a cabeça ou franzia a testa levemente, e esses pequenos gestos eram tudo o que ele tinha para se agarrar. Ele se perguntava constantemente se ela sabia quem ele era ou se sentia alguma coisa. Aos 42 anos, Tristão parecia mais velho do que sua idade. A tristeza tinha cobrado seu preço. Sua barba estava ficando grisalha e seus olhos pareciam cansados na maior parte do tempo. Seus movimentos eram lentos, pensativos, como alguém que sempre carregava um peso enorme. Ele se afastou dos amigos, cancelou reuniões e passou mais responsabilidades de negócios para outras pessoas. Não conseguia se distanciar de Constança por muito tempo. Todas as manhãs, ele seguia uma rotina rigorosa. Ajudava Constança a se vestir, preparava o café da manhã e a guiava ao longo do dia. Ele tentava coisas diferentes para se conectar com ela, texturas, cheiros, música, mas nada funcionava. Tinha momentos de raiva, culpando o destino, os médicos ou a si mesmo. Muitas vezes olhava para Constança e sussurrava desculpas, como se ela pudesse ouvir a culpa em seu coração. Mesmo com todo o seu dinheiro e conhecimento, ele não conseguia consertar o que via como o maior fracasso de sua vida, a dor e o silêncio de sua filha. A equipe da quinta era pequena e discreta. Eles respeitavam a privacidade de Tristão e mal interagiam a menos que fosse necessário. A maioria trabalhava lá há anos, observando Constança crescer sem muitas mudanças. Eles falavam baixo sobre ela entre si, compartilhando histórias sobre pequenas coisas que notavam,
como ela às vezes cantarolava baixinho à noite ou como estendia a mão para o mesmo brinquedo de pelúcia todas as noites. Mas para Tristão, esses momentos pareciam pequenas gotas em um poço seco. Ele queria mais. Queria que ela falasse, que sorrisse, que mostrasse que estava realmente presente. Às vezes, ele sentava ao lado dela e apenas falava, contando-lhe sobre o seu dia, sobre as memórias da mãe dela, ou até mesmo descrevendo as coisas que aconteciam lá fora. Ele esperava que algo que dissesse pudesse gerar uma resposta. Mas Constança permanecia quase sempre quieta, apenas acenando com a cabeça ou virando-a levemente de vez em quando. Tristão se apegava a esses sinais, na esperança de que significassem mais do que pareciam. A própria quinta havia se tornado um símbolo de tudo o que Tristão havia perdido. Era grande o suficiente para uma família, mas apenas 2 pessoas viviam lá. Cada quarto carregava uma memória ou um pedaço de esperança que nunca se concretizou. O berçário nunca havia sido alterado. Ainda estava decorado da maneira que a esposa dele havia planejado antes de Constança nascer. Cores suaves, padrões de animais, uma cadeira de balanço perto do berço. Tristão nunca tocou nele após o acidente. Às vezes, ele ficava lá por um tempo, apegado a memórias que não conseguia deixar ir. Constança nunca mostrou interesse no quarto. Ela não explorava, não fazia perguntas, nem mesmo parecia entender o que era. Tristão tinha aceitado essa vida estranha e silenciosa. Mas, no fundo, ele ainda acreditava que algo poderia mudar. Ele lia todos os novos estudos sobre o desenvolvimento infantil, falava com novos médicos e tentava novas técnicas, mas cada tentativa terminava em decepção. Ainda assim, ele se recusava a desistir completamente, e assim os dias continuavam, lentos, pesados e quase sempre silenciosos. Tristão permanecia dedicado a Constança, mesmo que mal dormisse e raramente sentisse paz. Ele ainda guiava a mão dela durante as refeições, a segurava gentilmente enquanto caminhavam pelo jardim e sussurrava histórias para dormir com uma voz cheia de dor e amor. Constança continuava quieta, seu rosto mostrando pouca expressão, seu olhar sempre vazio e distante. No entanto, de vez em quando, ela encostava a cabeça no peito dele por apenas alguns segundos. Esses pequenos momentos davam a Tristão força para continuar. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas havia feito a promessa de protegê-la, não importa o quê. Naquela quinta solitária, cheia de sombras do passado, Tristão Seabra vivia cada dia para a menina silenciosa que nunca pedia nada. Sua filha Constança, que continuava sentada quietamente, sempre com o mesmo olhar vazio. Esperança Valdez tinha 27 anos e havia passado recentemente por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ela havia perdido a filha recém-nascida poucas semanas após o parto. Os médicos não conseguiam explicar exatamente o que havia dado errado, e os dias após a perda foram cheios de confusão, tristeza e silêncio. Esperança morava em um pequeno bairro nos arredores do porto. Não tinha parceiro, família por perto e trabalhava sempre que podia para pagar suas contas. Ela viu o anúncio de emprego para empregada de limpeza na Quinta do Seabra em um jornal enquanto estava sentada em uma sala de espera lotada. Ela se candidatou para a posição sem pensar muito. Uma parte dela só queria estar em um lugar novo, longe da dor que permanecia dentro de seu apartamento. A quinta era silenciosa e escondida, com grandes portões e longas alamedas. Quando Esperança chegou para a entrevista, sentiu-se nervosa, mas concentrada. Não vestiu nada extravagante, apenas algo limpo e arrumado. Tristão Seabra abriu a porta ele mesmo, o que a surpreendeu. Ele parecia sério, cansado e observador, mas não era indelicado. Tristão já havia entrevistado várias pessoas para o trabalho de limpeza. A maioria tinha excelentes referências e experiência profissional, mas algo sempre o incomodava. Ou eram falantes demais, frios demais, ou se sentiam desconfortáveis perto de Constança. Quando Esperança entrou, ele notou sua postura calma e seus olhos tranquilos. Ela não estava tentando impressioná-lo e não falava mais do que o necessário. Havia algo incomum em sua presença. Ela não se assustou com o silêncio na casa. Olhou ao redor com respeito, não com curiosidade, mas com uma compreensão silenciosa. Durante a entrevista, Tristão perguntou sobre sua experiência, e ela respondeu de forma clara, embora breve. Ele notou a maneira como ela falava, direta e simples, mas com uma certa suavidade.
Em um momento, ela fez uma pausa e disse que havia perdido um filho recentemente. Ela não deu detalhes. Tristão apenas assentiu, sem perguntar mais nada, mas essa única frase o fez olhar para ela de forma diferente. Ele viu algo em seu rosto, uma mistura de dor e força. Ela não estava tentando esconder nenhuma delas. O primeiro dia de Esperança começou cedo. Um dos funcionários fez um breve tour pela casa e explicou o horário de limpeza. Tristão foi distante, mas educado. A quinta era grande, com muitos cômodos que não eram usados com frequência. Esperança se concentrou em seu trabalho, movendo-se de cômodo em cômodo sem fazer barulho. Por volta do meio-dia, foi informada de que poderia fazer uma breve pausa na cozinha. Foi quando ela viu Constança pela primeira vez. A menina estava sentada em silêncio perto de uma janela, segurando um pequeno brinquedo de pelúcia. Sua cabeça estava levemente inclinada e seu rosto parecia distante, quase vazio. Esperança ficou na porta da cozinha por um momento, observando em silêncio. Ela nunca tinha visto uma criança tão parada. Havia algo em Constança que a tocou instantaneamente. Não apenas o fato de que ela era cega, mas a maneira como parecia desconectada de tudo ao seu redor. Esperança não falou. Apenas sentou-se em silêncio do outro lado da sala e fez sua pausa. Mesmo sem palavras, ela sentiu que havia algo diferente naquela criança. Não era apenas a cegueira, era a solidão. Ao longo dos próximos dias, Esperança continuou seu trabalho com cuidado. Ela não tentou forçar nenhuma conversa ou fazer perguntas que não fossem necessárias. Limpava, organizava e seguia as instruções dadas, mas começou a notar pequenos detalhes sobre Constança. A menina raramente reagia a sons, mas às vezes fazia uma pausa e virava a cabeça ligeiramente quando Esperança entrava no quarto. Uma vez, enquanto espanava as prateleiras, Esperança deixou cair um pano. O som suave fez Constança estremecer um pouco. Esperança pediu desculpas baixinho, mesmo sabendo que Constança não podia vê-la. Com o tempo, Esperança percebeu que Constança respondia mais a movimentos calmos e firmes e a vozes suaves. Ela também notou que a equipe mantinha distância de Constança, fazendo o possível para não a incomodar. Esperança, no entanto, sentiu-se atraída pela menina de uma maneira que não conseguia explicar totalmente. Ela não via Constança como quebrada ou estranha. Ela via uma criança que precisava de mais do que cuidados. Ela precisava de conexão. E Esperança, carregando o peso de sua própria perda, começou a sentir um senso silencioso de propósito. Uma tarde, enquanto Esperança dobrava a roupa de cama no corredor, perto do quarto de Constança, ela ouviu um pequeno som. Era um murmúrio baixo, quase um sussurro. Curiosa, ela parou e escutou. Era Constança. Ela estava sentada no chão não muito longe da porta, cantarolando uma melodia sem um ritmo claro. Esperança não a interrompeu. Simplesmente sentou-se por perto, continuando sua tarefa. Depois de alguns minutos, Constança parou de cantarolar. Em seguida, rastejou lentamente em direção ao corredor, suas pequenas mãos buscando a parede. Esperança se levantou em silêncio e ofereceu a mão sem dizer nada. A mão de Constança parou no ar e pairou perto da de Esperança. Em seguida, com cuidado, Constança tocou seus dedos nos de Esperança. Aquele momento, embora breve, pareceu incrivelmente importante. Esperança não falou nem chorou. Apenas deixou Constança segurar sua mão por um momento. Aquele contato silencioso disse a ela mais do que quaisquer palavras. Significava confiança, ou pelo menos curiosidade. A partir desse momento, Esperança se certificou de passar por Constança com mais frequência, não para incomodá-la, mas apenas para estar presente. Tristão notou a mudança. Embora Esperança não dissesse nada, ele viu que Constança começou a se mover um pouco mais durante o dia. Ela não passava mais todo o tempo perto da janela. Às vezes, sentava-se no corredor ou perto da cozinha, onde Esperança podia ser vista trabalhando. Uma noite, Tristão perguntou a Esperança como as coisas estavam. Ela respondeu honestamente, dizendo que Constança a lembrava de alguém que ela perdeu, mas que não queria substituir ninguém. Ela só queria ajudar. Tristão não respondeu imediatamente. Olhou para ela por um longo momento, depois assentiu lentamente. Ele não era alguém que confiava facilmente, mas podia perceber que Esperança não estava fingindo. Não havia pena em suas ações, apenas atenção silenciosa e cuidado genuíno.
Naquela noite, depois que Esperança foi para o quarto, Tristão ficou parado do lado de fora da porta de Constança por um tempo. Ele observou sua filha dormir e notou uma leve mudança em sua respiração, mais profunda, mais calma. Pela primeira vez em muito tempo, algo havia mudado na casa. A chegada de Esperança não havia consertado nada, mas havia começado algo novo. Esperança estava espanando as prateleiras no quarto de Constança, demorando-se e trabalhando em silêncio. Ela sempre tentava não incomodar a menina, especialmente quando Constança estava sentada em seu canto habitual, segurando o mesmo ursinho de pelúcia desgastado. Esperança havia aprendido que Constança preferia o silêncio, ou pelo menos ambientes calmos. Mas naquele dia, ao estender a mão atrás de um baú de madeira para limpar, ela parou de repente. Ouviu algo suave, quase como um sussurro. A princípio, pensou que tinha imaginado. Virou-se ligeiramente e olhou para Constança. A menina estava movendo os lábios suavemente, murmurando algo enquanto abraçava o ursinho de pelúcia junto ao peito. Esperança se inclinou o suficiente para ouvir. A voz de Constança era lenta e quase inaudível, mas era real. Ela não estava apenas fazendo sons, estava falando, embora as palavras não fossem claras. Esperança ficou quieta, não querendo interromper. Seus olhos se concentraram no rosto de Constança, e algo em sua expressão chamou a atenção de Esperança. Havia emoção ali. A menina não era simplesmente cega e desconectada. Havia mais acontecendo por baixo da superfície. Esperança lentamente se afastou e sentou-se na pequena poltrona perto da cômoda. Daquele ângulo, ela podia observar Constança sem deixá-la nervosa. Enquanto Constança continuava a sussurrar suavemente, Esperança notou algo estranho. A cabeça de Constança se movia levemente toda vez que havia um som, um ranger no chão, o deslizar de uma cortina, o zumbido distante de um aspirador de pó. Constança reagia a tudo isso com movimentos sutis e precisos. Seus ouvidos estavam sintonizados com tanto detalhe que parecia que ela podia mapear todo o quarto apenas ouvindo. Esperança observou em silêncio, tentando não tirar conclusões precipitadas, mas as reações da menina pareciam quase agudas demais para alguém que nunca havia enxergado antes. Esperança se levantou lentamente e caminhou sobre o tapete. A cabeça de Constança virou em sua direção antes mesmo de ela chegar ao centro do quarto. A menina não falou, mas claramente percebeu o movimento. Esperança colocou um brinquedo no chão e o empurrou suavemente. O corpo de Constança se moveu novamente, desta vez em direção ao local exato de onde o som veio. Esperança começou a testar as coisas gentilmente. Abriu uma pequena gaveta, depois a fechou lentamente. Ela pisou de leve e depois bateu o sapato. A cada vez, Constança reagia. Eram reações pequenas, às vezes apenas um movimento da cabeça ou uma inclinação do queixo, mas era sempre preciso. Esperança começou a se perguntar se Constança estava usando apenas a audição ou se havia algo mais. Ela decidiu tentar alguns brinquedos. Alguns tinham botões de som, outros tinham texturas, mas um brinquedo que ela pegou tinha luzes piscando. Ela o ligou e o apontou para a parede por acidente. Constança não respondeu. Isso fazia sentido, ela pensou. Afinal, Constança era cega. Mas então Esperança pegou o celular para verificar a hora e acidentalmente ligou a lanterna. O feixe de luz cruzou na frente do rosto de Constança por apenas um segundo. Naquele momento, Esperança pensou ter visto um movimento. As pálpebras de Constança estremeceram. Suas pupilas se moveram ligeiramente. Foi rápido e fraco, mas aconteceu. O coração de Esperança disparou e ela ficou parada, observando atentamente sem ter certeza do que acabara de ver. Esperança desligou a lanterna e esperou um momento. Em seguida, a ligou novamente e balançou suavemente o celular de um lado para o outro, na frente do rosto de Constança. A menina não moveu a cabeça, mas seus olhos piscaram novamente como se estivessem tentando seguir algo. Não era uma visão forte ou focada, mas estava lá, algum tipo de reação. Esperança se aproximou um pouco e repetiu o movimento. A expressão de Constança não mudou, mas seus olhos se moveram ligeiramente de novo, seguindo o caminho da luz por apenas um segundo. Esperança se afastou e sentou-se, confusa e surpresa. Será que Constança realmente conseguia ver algo, mesmo que fosse apenas uma pequena quantidade de luz? Ela não era médica, mas aquilo não parecia a reação de alguém totalmente cego. Não fazia sentido.
Os médicos haviam dito que Constança era completamente cega desde o nascimento. Esperança pensou muito. Talvez fosse um reflexo, talvez fosse apenas coincidência. Mas ela estava por perto de Constança o suficiente para saber a diferença entre coincidência e reação. E aquilo parecia real. Um calafrio repentino percorreu o corpo de Esperança. Ela olhou para Constança, que agora estava sentada quietamente novamente, esfregando suavemente os dedos na orelha do urso. A menina parecia calma e alheia ao que acabara de acontecer. Esperança não sabia o que fazer. Deveria contar a Tristão imediatamente? Deveria esperar e tentar de novo mais tarde para ter certeza? Muitos pensamentos passaram por sua cabeça. Ela não queria dar a ninguém uma falsa esperança, mas, ao mesmo tempo, não podia ignorar o que viu. Não era apenas uma sensação, era movimento, reação, algo que nunca havia acontecido antes. Esperança desligou a lanterna e guardou o celular no bolso. Sentou-se em silêncio e apenas observou Constança por mais alguns minutos. A menina começou a sussurrar novamente, segurando seu urso com força, seus lábios se movendo lentamente. Esperança permaneceu ali, imóvel e silenciosa, sentindo uma estranha mistura de medo, curiosidade e algo mais. Esperança. Pela primeira vez parecia que algo novo poderia ser possível, algo que ninguém esperava. À medida que o quarto ficava mais silencioso, Esperança terminou de limpar o último canto perto da estante de livros de Constança. Sua mente ainda estava acelerada, tentando entender o que acabara de ver. Olhou para Constança mais uma vez antes de sair do quarto. A menina agora estava sentada na mesma posição, segurando o ursinho de pelúcia e sussurrando suavemente para si mesma. Esperança a observou por mais um momento, congelada em pensamento. Ela não queria presumir nada ainda, mas algo havia mudado naquele dia. Algo importante. Quer fosse luz, movimento ou apenas uma reação, era o suficiente para fazer Esperança parar e sentir uma faísca de possibilidade. Ela fechou a porta suavemente atrás de si e caminhou pelo corredor, planejando seus próximos passos. Talvez ela tentasse novamente amanhã com outra luz. Talvez ela falasse com Tristão com cuidado, sem causar alarme, mas por enquanto ela guardaria para si mesma. De volta ao quarto de Constança, a menina permaneceu imóvel, abraçando seu urso e sussurrando palavras que só ela podia ouvir, enquanto Esperança se agarrava ao momento que acabara de passar. Esperança não conseguia tirar o momento com a lanterna da cabeça. Ela tinha visto os olhos de Constança se moverem, não uma, mas 2 vezes. Os movimentos eram leves, mas estavam lá. Isso não se encaixava no que lhe foi dito sobre a condição de Constança. A menina deveria ser completamente cega desde o nascimento. Foi o que os médicos disseram. Foi o que Tristão acreditou. Mas Esperança tinha visto algo diferente e agora precisava saber mais. Na manhã seguinte, depois de terminar suas tarefas habituais, ela voltou ao quarto de Constança, enquanto a menina estava sentada em seu lugar habitual no tapete macio perto da janela. Esperança agiu casualmente, espanando as prateleiras próximas, dobrando um cobertor, movendo-se como em qualquer outro dia. Em seguida, sem fazer barulho, ela lentamente abriu a janela apenas um pouco. Uma brisa entrou no quarto. Nada forte, apenas uma leve mudança no ar e na claridade. Constança virou a cabeça ligeiramente naquela direção, não de forma brusca, mas perceptível. Esperança ficou parada. Aquilo não era um som, não era um toque, era uma reação à luz ou a algo próximo a isso. Mais tarde, naquele dia, Esperança tentou outro pequeno experimento. Ela esperou até que Constança estivesse sentada calmamente no corredor, segurando seu ursinho de pelúcia como de costume. Esperança pegou o celular novamente e ligou a lanterna, fingindo estar consertando algo perto de um armário. Então, ela moveu lentamente a mão para frente e para trás entre a luz e o rosto de Constança, projetando sombras claras. Ela fez isso várias vezes, certificando-se de não fazer barulho ou movimento brusco. Constança não reagiu imediatamente, mas depois de alguns segundos, seus olhos seguiram uma das sombras. Era um movimento pequeno, quase como um reflexo. Esperança repetiu, com mais cuidado e mais devagar desta vez. Mais uma vez. O olhar de Constança mal se moveu, mas se moveu.
O coração de Esperança começou a bater mais rápido. Isso não era mais uma coincidência. Havia uma conexão entre os olhos de Constança e as mudanças de luz. Não era uma visão focada, mas também não era nada. Esperança sentou-se do outro lado do corredor e anotou tudo o que havia visto. Ela queria acompanhar cada teste, cada reação. Os próximos dias foram preenchidos com mais experimentos silenciosos. Esperança nunca falou com ninguém sobre o que estava fazendo. Ela não queria alarmar Tristão ou fazê-lo pensar que estava ultrapassando limites, mas, no fundo, ela acreditava que havia algo errado. Ela continuou a testar as respostas de Constança com cuidado. Flashes lentos de luz, movimentos rápidos, mudanças na luminosidade, e Constança continuava reagindo um pouco a cada vez. Essas reações não eram fortes ou consistentes, mas continuavam a acontecer. Isso foi o suficiente para convencer Esperança de que não estava imaginando. Uma tarde, enquanto arrumava os armários do banheiro, Esperança notou uma caixa de madeira colocada atrás de algumas toalhas. Curiosa, ela a puxou para fora. Dentro havia vários pequenos frascos de colírio. Os rótulos estavam parcialmente descascados, mas ela podia ler o nome do médico, um nome antigo que já não lhe era familiar. Cada frasco tinha datas que remontavam a vários anos. Não havia instruções claras nem motivo listado, apenas a dosagem. Eles tinham sido claramente usados por um longo tempo, talvez diariamente. Esperança verificou as datas novamente. Algo não parecia certo. Ela pegou um dos frascos e o examinou de perto. Não parecia o colírio comum para alergia ou secura que ela havia visto antes. Havia termos científicos que ela não reconhecia. Ela pesquisou o nome do medicamento discretamente no celular quando ninguém estava por perto, e o que encontrou a deixou com o estômago embrulhado. O composto era usado em tratamentos que reduziam a pressão ocular, mas também era relatado em casos raros por afetar a resposta pupilar e até a sensibilidade à luz se usado a longo prazo, especialmente em crianças. Não havia informações sobre por que Constança os estava usando ou se ela sequer precisava deles. Esperança começou a se perguntar se alguém havia cometido um erro, ou pior, se Constança havia sido mal diagnosticada. Será que os colírios poderiam ter bloqueado parte de sua visão natural durante todo esse tempo? Esperança ainda não podia responder a isso, mas sabia de uma coisa com certeza. Isso não era normal. Ela colocou os frascos de volta exatamente onde os encontrou e anotou tudo o que viu. Sua preocupação estava crescendo e suas perguntas também. Naquela noite, Esperança deitou-se na cama pensando no que fazer. Ela não queria acusar ninguém de nada. Talvez houvesse uma razão médica real para os colírios. Talvez o médico tivesse um plano. Mas se Constança realmente conseguia ver luz ou sombras, mesmo que ligeiramente, alguém precisava saber. Esperança pensou em contar a Tristão, mas hesitou. Ele era cuidadoso e protetor, confiava nos médicos do passado e acreditava no diagnóstico de Constança. Levantar isso sem provas poderia causar tensão. Ainda assim, guardar segredo também não parecia certo. Constança merecia ser compreendida. Ela merecia uma chance real. Esperança se sentiu mais responsável por ela agora, mais conectada ao seu progresso e à sua verdade. Ela decidiu que continuaria suas observações por mais alguns dias, mantendo anotações detalhadas. Então, ela decidiria como abordar Tristão. Mas em seu coração, ela já sabia. Algo tinha sido ignorado, algo importante. As reações de Constança não eram aleatórias, eram pistas, e Esperança tinha que continuar seguindo-as, não importando quão complicadas as coisas se tornassem. Nos dias seguintes, Esperança continuou a se comportar normalmente perto de Tristão e da equipe, mas sua atenção permaneceu focada em Constança. Ela observava cuidadosamente cada momento em que a menina reagia à luz ou ao movimento. Ela repetia seus testes silenciosos, mudando apenas uma coisa de cada vez, exatamente como havia lido em um artigo sobre observações comportamentais. Sempre que Constança mostrava até mesmo uma leve resposta, Esperança anotava. Ela testou diferentes horários do dia, diferentes cômodos e várias fontes de luz, e quase sempre Constança respondia, de forma sutil, mas clara. Esperança também continuou a observar o armário onde os colírios estavam guardados. Todas as manhãs, um dos funcionários mais antigos os levava para o quarto de Constança e lhe dava as gotas sem muitas explicações.
Esperança anotou a rotina. Constança não resistia. Ela estava acostumada. Mas Esperança não podia ignorar a crescente suspeita. Se essas gotas faziam parte do problema, elas precisavam ser questionadas. Ela ainda não sabia como abordar o assunto com Tristão, mas a ideia de que algo estava escondido à vista de todos esse tempo todo era agora impossível de ignorar. Um alarme silencioso havia sido acionado. Esperança havia esperado o suficiente. Após dias de testes e anotações silenciosos, e depois de observar Constança reagir a diferentes tipos de luz e movimento, ela se sentiu pronta para um último passo. A dúvida silenciosa que havia começado como um pensamento passageiro agora se tornara algo maior, uma necessidade inegável de saber a verdade. Ela esperou até que a casa estivesse calma e silenciosa. A equipe havia terminado suas tarefas, e Tristão havia ido para seu escritório à noite. Esperança encontrou Constança sentada de pernas cruzadas no tapete de seu quarto, embalando suavemente seu ursinho de pelúcia. A menina parecia relaxada, sua expressão vazia habitual descansando em seu rosto. Esperança sentou-se em frente a ela e gentilmente tirou uma pequena lanterna do bolso. Ela olhou para Constança com cuidado, certificando-se de não assustá-la. "Constança", ela disse suavemente, "vou acender uma pequena luz. Diga-me se sentir alguma coisa, está bem?" Constança não respondeu, mas permaneceu imóvel. Lentamente, gentilmente, Esperança ergueu a lanterna e a apontou diretamente para os olhos de Constança, seu coração batendo de medo e esperança ao mesmo tempo. Por alguns segundos, nada aconteceu. Os olhos de Constança permaneceram abertos, imóveis, e Esperança pensou que talvez aquilo tivesse sido um erro. Mas então, do nada, Constança piscou. Foi devagar, quase como se estivesse confusa com algo. Em seguida, ela piscou novamente, desta vez mais rápido, como se estivesse reagindo à luminosidade. Esperança sentiu sua respiração prender na garganta. Ela manteve a luz firme e se inclinou levemente. "Constança, você consegue sentir isso?" Ela sussurrou. O quarto estava completamente silencioso, exceto pelo som de suas respirações. Constança inclinou a cabeça, suas sobrancelhas se franzindo um pouco. Em seguida, com a voz mais pequena e frágil, ela disse algo para o qual Esperança não estava pronta. "Acho que vi uma luz, mamãe." As palavras foram quebradas e trêmulas, como se ela não tivesse certeza se estava dizendo-as corretamente. Esperança congelou. Ela não podia acreditar no que acabara de ouvir. Não era apenas que Constança pudesse ver algo, era a palavra mamãe. Constança nunca havia chamado ninguém assim antes, nem uma única vez. Os olhos de Esperança se encheram de lágrimas imediatamente. Aquela única palavra abriu algo dentro de Esperança. Todo o peso que ela carregava desde a perda de seu próprio bebê voltou de uma vez. Mas agora misturado com algo novo, propósito. Constança havia se expressado da única maneira que sabia. Não era mais apenas um teste, não era apenas luz ou sombras, era uma conexão. Constança havia respondido não apenas ao que viu, mas ao que sentiu naquele momento. Esperança não sabia se Constança havia confundido com sua mãe de verdade ou se a palavra simplesmente saiu por acidente, mas isso não importava. Esperança se inclinou e gentilmente colocou a mão no ombro de Constança. "Estou aqui", ela disse, sua voz tremendo. "Você está segura." Constança não se afastou. Ela permaneceu imóvel e então se inclinou lentamente para a frente até que sua cabeça repousou levemente contra o peito de Esperança. Foi um pequeno gesto, mas para Esperança significou tudo. Não foi apenas um teste que funcionou. Foi o início de algo completamente novo, algo poderoso, algo real. Esperança permaneceu assim por vários minutos, segurando Constança sem dizer mais nada. Ela não queria quebrar o momento. A menina, que havia ficado em silêncio, imóvel e sem reação por tanto tempo, acabara de falar suavemente, incerta, mas claramente. E não era apenas o que ela disse. Era como ela disse. Havia emoção em sua voz, uma espécie de confusão misturada com esperança, como se estivesse alcançando algo que não entendia completamente. Esperança podia sentir seu próprio coração acelerar enquanto seus braços a envolviam gentilmente. Em sua mente, centenas de perguntas começaram a passar. O que isso significava? O quanto Constança realmente podia ver?
Por quanto tempo ela sentiu essas coisas, mas não as expressou? E quanto aos colírios? Esperança não tinha todas as respostas, mas tinha algo ainda mais forte: uma decisão. A partir daquele momento, ela soube que seu papel não era apenas limpar e cuidar da casa, era proteger Constança. Não importa o que quer que estivesse acontecendo naquela casa, ela não podia mais ignorar. Quando Constança finalmente se afastou, ela parecia mais calma, mesmo que seu rosto ainda tivesse aquele olhar distante. Esperança enxugou os próprios olhos e sorriu gentilmente. "Você é muito corajosa", ela sussurrou. Constança não disse mais nada, mas parecia mais consciente, mais presente do que antes. Esperança desligou a lanterna com cuidado e a guardou no bolso. Suas mãos ainda tremiam. Ela sabia que aquilo não era algo que poderia explicar facilmente a Tristão, não sem que ele fizesse muitas perguntas. Mas ela também sabia que algo importante acabara de acontecer, algo que não podia ser ignorado ou esquecido. Esperança veio para esta casa procurando trabalho, tentando escapar de sua própria dor. Mas agora ela havia encontrado um novo propósito, uma razão para ficar. Constança não era apenas uma criança quieta com uma condição médica. Ela era uma menina tentando se conectar, tentando entender um mundo que ainda não havia experimentado totalmente. Esperança percebeu que a partir daquele momento, seu trabalho seria muito mais do que apenas a limpeza da casa. Ela tinha que proteger essa conexão. Tinha que proteger Constança. Ao se levantar, Esperança beijou gentilmente o topo da cabeça de Constança e a ajudou a se deitar para descansar. A menina segurou seu ursinho de pelúcia com força novamente, mas permaneceu em silêncio. Esperança puxou o cobertor sobre ela e sentou-se ao seu lado por alguns minutos, apenas observando. Sua mente estava cheia de pensamentos, mas seu coração já havia feito a escolha. O que quer que tenha causado a cegueira de Constança, e qualquer que fosse a verdade por trás daqueles colírios ou dos anos de silêncio, Esperança iria descobrir. Mas ela faria isso com cuidado, passo a passo. Por enquanto, Constança havia falado, e isso significava tudo. Ela havia sussurrado uma verdade na forma de uma frase tão simples e, no entanto, tão profunda. "Acho que vi uma luz, mamãe." Foi o momento em que tudo mudou. Não se tratava mais apenas de medicina ou diagnóstico, tratava-se de confiança, segurança e algo como amor. Ao desligar as luzes e sair do quarto, ela carregava aquela frase em seu peito como uma promessa. Ela protegeria Constança a todo custo. Esperança estava no quarto de Constança, ajoelhada ao lado do pequeno tapete, segurando a lanterna novamente. Ela sabia que estava arriscando muito ao fazer aquilo. Mas depois do que havia acontecido, o piscar, a frase sussurrada, a palavra mamãe, ela simplesmente não podia parar. Ela precisava ter certeza. Então, ela apontou a luz suavemente para os olhos de Constança, movendo-a lentamente para ver se haveria outra reação. Constança piscou novamente, exatamente como antes, e virou a cabeça ligeiramente como se estivesse seguindo a luminosidade. Esperança sentiu seu coração acelerar, mas antes que pudesse falar, uma voz alta veio do corredor. "O que você está fazendo?" Era Tristão. Ele entrou no quarto rapidamente, seu rosto vermelho de raiva e confusão. "O que é isso na sua mão?" ele gritou. Esperança congelou, tentando explicar, mas Tristão pegou a lanterna de sua mão e a encarou com descrença. "Você está a fazer experiências com a minha filha?" ele perguntou asperamente. Antes que Esperança pudesse se defender, Constança de repente se levantou e, pela primeira vez em sua vida, correu diretamente para alguém. Ela correu para Esperança. Constança a abraçou pela cintura e se agarrou com força. Seu pequeno corpo tremia, e ela não disse nada a princípio. Tristão estava completamente atordoado. Ele nunca tinha visto a filha se mover daquela forma, nunca a tinha visto andar com propósito, muito menos correr. "Constança", ele disse, sem ter certeza do que estava acontecendo. A menina permaneceu quieta por um momento, ainda segurando Esperança. Então, com uma voz pequena e trêmula, ela disse as palavras que mudariam tudo. "Eu vi uma luz." Tristão piscou, completamente confuso. "O que você disse?" ele perguntou. Constança virou a cabeça ligeiramente em direção à sua voz e repetiu. "Eu vi uma luz." Esperança permaneceu em silêncio, deixando o momento falar por si mesmo. Tristão olhou para as duas, sobrecarregado.
Por anos ele acreditou sem questionar que sua filha era cega, mas agora ela estava falando, reagindo e procurando por alguém. Ele não podia ignorar. Lentamente, sem dizer muito mais, ele assentiu e falou em voz baixa. Pare de dar os colírios a ela, pelo menos por agora. Esperança simplesmente assentiu, seu coração batendo de alívio. Os dias seguintes foram preenchidos com mudanças silenciosas. Esperança parou de dar os colírios a Constança exatamente como Tristão permitiu. O primeiro dia passou sem nada notável, mas no segundo, algo começou a mudar. Constança começou a responder à luz com mais frequência, especialmente à luz do sol. Esperança abria as cortinas durante a manhã e Constança virava a cabeça em direção à janela iluminada. Não era apenas um movimento aleatório. Ela fazia uma pausa e mantinha o rosto naquela direção por vários minutos, quase como se estivesse gostando da luz. Tristão ficou em silêncio na porta naquela manhã, observando com uma mistura de dúvida e esperança. Mais tarde, naquela tarde, Esperança sentou-se com Constança usando simples cartões didáticos, apenas grandes cartões brancos com formas pretas, um círculo, um quadrado, um triângulo. Lentamente, ela segurou cada um. A princípio, Constança não fez nada, mas depois de uma longa pausa, ela levantou a mão e apontou para o círculo. Esperança ofegou baixinho. Tristão, observando por trás, se aproximou. Ela viu isso. Ele sussurrou. Esperança assentiu. Era algo pequeno, mas significava algo enorme. Significava que eles estavam finalmente indo na direção certa. Cada dia trazia algo novo. O progresso era lento, mas constante. Esperança permaneceu consistente, trabalhando pacientemente com Constança através de pequenos jogos e tarefas visuais simples. Constança reagia com mais frequência agora, não apenas às luzes, mas aos objetos. Uma tarde, Esperança colocou 3 brinquedos na frente dela, uma bola macia, um carrinho de brinquedo e um pato de plástico. Sem dizer nada, ela empurrou o pato suavemente e Constança sorriu. Em seguida, ela apontou para ele. Tristão estava por perto e por alguns segundos ele não disse nada. Apenas observou, seus olhos cheios de surpresa. Ela está a escolher, ele disse baixinho. Esperança assentiu novamente. Sim, ela está a ver. Naquela noite, Constança sentou-se com Esperança perto da janela e, em vez de apenas olhar para o vazio, começou a fazer pequenas perguntas. Que cor é aquela? Ela perguntou, apontando para um cobertor. Chocou as duas. Esperança respondeu suavemente e Constança perguntou novamente sobre outras coisas. Tristão ficou perto da porta novamente sem dizer uma palavra. Para um homem que viveu com a desesperança por anos, a súbita faísca de progresso o deixou sem palavras. Ele começou a acreditar novamente. Uma manhã, enquanto a luz do sol enchia o corredor, Constança caminhou em direção à luminosidade sem ajuda. Ela não tropeçou ou hesitou. Moveu-se com confiança silenciosa, estendendo a mão em direção à luz que vinha pela janela. Esperança a seguiu lentamente por trás, sem interromper. Tristão estava em seu escritório, mas saiu quando ouviu passos. Ele parou quando viu Constança de pé perto da luz, uma mão no vidro, a outra segurando seu ursinho de pelúcia. Ela não tem mais medo, Esperança disse gentilmente. Tristão não respondeu. Ele se sentou por perto, seu rosto pálido. Não sei como não notamos isso todos esses anos, ele finalmente disse. Esperança permaneceu quieta. Não havia uma resposta fácil. Talvez fosse o diagnóstico errado, talvez fosse o medicamento, ou talvez ninguém tivesse prestado atenção suficiente. Mas agora, nada disso importava. O que importava era o progresso de Constança. Seus sorrisos se tornaram mais frequentes, seus olhos começaram a olhar para os rostos. E às vezes, em momentos de silêncio, ela estendia a mão e tocava o rosto de Esperança como se estivesse tentando memorizar seus traços. No final da semana, a atmosfera na quinta havia mudado completamente. Não era mais silenciosa e pesada, parecia mais leve, mais viva. Constança agora respondia a cores, formas, até mesmo a gestos simples. Ela sorria mais. Ria baixinho quando Esperança fazia cócegas nela ou contava histórias bobas. Ela havia parado de sussurrar tanto para si mesma e, em vez disso, começou a fazer perguntas em voz alta. Tristão, embora ainda distante às vezes, começou a sentar-se com elas durante esses momentos. Ele não mais observava de longe. Ele começou a participar,
mostrando a Constança álbuns de fotos antigos da família e perguntando se ela conseguia distinguir alguma coisa. Uma tarde, Constança apertou os olhos para uma foto da mãe e perguntou: "Quem é aquela senhora de vestido vermelho?" Tristão chorou baixinho, não de dor, mas do choque de ouvir sua filha notar algo visual, algo real. Esperança sentou-se ao lado deles, segurando silenciosamente a mão de Constança. A jornada não havia acabado. Ainda havia perguntas e dúvidas, mas uma coisa era certa: Constança estava mudando. E tudo começou no dia em que ela disse: "Eu vi uma luz." As melhorias de Constança tinham sido reais. Não eram imaginação e não aconteceram por acaso. Tudo mudou no momento em que eles pararam de usar os colírios. Isso não podia ser ignorado. Ela precisava de respostas, respostas verdadeiras. Então, uma noite depois que Constança foi dormir, Esperança pegou um dos pequenos frascos de vidro do armário onde os colírios estavam guardados. Ela o colocou em um saco plástico e o escondeu cuidadosamente em sua bolsa. Na manhã seguinte, enquanto Tristão ainda estava em uma chamada, Esperança saiu por algumas horas. Ela dirigiu até o porto, onde havia marcado de encontrar alguém de seu passado. O nome dela era Undina, uma velha amiga da escola de enfermagem que agora estava fazendo sua residência em oftalmologia. Elas não se falavam há anos, mas quando Esperança explicou brevemente o que estava acontecendo, Undina concordou em ajudar. Elas se encontraram em um pequeno café perto do Hospital de São João. Esperança entregou o frasco, explicando tudo o que havia acontecido com Constança. Undina prometeu fazer os testes rapidamente. Alguns dias depois, Esperança recebeu uma ligação. Era Undina e sua voz estava tensa. "Você precisa vir", ela disse. Esperança dirigiu direto para o hospital, seu estômago apertado o tempo todo. Quando ela chegou, Undina a levou para um escritório tranquilo e fechou a porta. Ela segurava o frasco de colírios na mão e apontou para um relatório de laboratório impresso na mesa. "Estes não são colírios normais", ela começou. "Há um composto aqui, ciclopentolato, mas em doses extremamente altas, este produto químico causa contração pupilar e inibe a resposta à luz. Em doses normais, é usado para tratar certas condições oculares, mas esta fórmula é diferente, é agressiva. O uso prolongado, especialmente em crianças, poderia facilmente causar perda temporária de visão ou até mesmo convencer alguém de que está cego." Esperança olhou para o relatório, seu coração batendo forte. "Você está a dizer que os colírios a deixaram cega?" Undina assentiu. "Sim. E se ela nunca foi completamente cega para começar, esses colírios teriam apagado o pouco de visão que ela tinha." Esperança se sentiu enjoada. Ela cobriu a boca e sentou-se, atordoada. Esperança perguntou a Undina se esse tipo de coisa poderia acontecer por engano. Talvez alguém tivesse misturado as prescrições ou usado um tratamento desatualizado. Mas Undina balançou a cabeça. "Não, isso não é um erro. Esta fórmula foi intencional. Alguém a projetou para restringir a visão." Esperança olhou para o relatório novamente e congelou quando viu o nome impresso no canto do documento. Prescrito pelo doutor Henrique Tavares. Seus olhos se arregalaram. Aquele era o médico de Constança. Ele a havia tratado desde o nascimento. Esperança se lembrou do nome dos rótulos dos antigos prontuários e frascos de medicamentos de Constança. Ela não podia acreditar. "Como isso é permitido?" ela perguntou. Undina franziu a testa. "Já ouvi falar dele. Há alguns anos havia rumores sobre processos por má prática médica movidos contra ele em várias regiões. Pensei que ele tinha parado de exercer a profissão." Esperança se sentiu tonta. Se este homem tinha conscientemente prescrito um medicamento que deixou Constança cega, ou a manteve assim, então algo horrível havia sido feito. Ela agradeceu a Undina, pegou o relatório e saiu do hospital. No caminho de volta para a quinta, suas mãos tremiam no volante. Naquela noite, Esperança sentou-se com Tristão em seu escritório. Ela colocou o relatório do laboratório na frente dele e esperou enquanto ele o lia. Sua expressão mudou lentamente de confusão para descrença e depois para algo mais sombrio. Quando ele viu o nome doutor Henrique Tavares em negrito, ele se levantou abruptamente e caminhou até a janela, em silêncio por um longo tempo.
Isto não pode ser verdade, ele disse finalmente. Ele tratou Constança desde que ela era recém-nascida. Ele me disse que ela não tinha resposta na retina, que seu nervo óptico era subdesenvolvido. Ele me convenceu de que ela nunca veria nada. Esperança permaneceu calma, explicando tudo o que Ondina havia dito. O produto químico, o propósito, os riscos, tudo apontava para uma conclusão. Constança não havia nascido completamente cega, e as gotas haviam piorado sua condição. Tristão sentou-se novamente, visivelmente abalado. Eu confiei nele, ele murmurou. Segui todas as instruções. Esperança estendeu a mão sobre a mesa. Você não sabia, mas agora sabemos. Tristão assentiu lentamente. Então temos que encontrá-lo. Temos que saber por que ele fez isso. Primeiro para antigos colegas, depois para consultórios médicos na região e finalmente para a Ordem dos Médicos. Todos lhe deram o mesmo tipo de resposta. O Dr. Henrique Tavares não exercia a medicina há anos. Sua licença havia sido suspensa após uma série de processos envolvendo outras crianças. Casos que nunca viraram notícia nacional, mas foram sérios o suficiente para expulsá-lo da profissão. Em cada caso, as famílias relataram prescrições estranhas, diagnósticos inconsistentes e danos a longo prazo. Tristão sentiu o estômago embrulhar. Ele percebeu que nunca tinha realmente questionado o tratamento que Constança estava a receber. Depois que a esposa morreu, ele simplesmente aceitou o que o médico disse, confiando em sua palavra sem pensar mais a fundo. Agora, ele entendeu que essa confiança havia sido quebrada da pior maneira possível. Esperança continuou sua própria pesquisa online, encontrando alguns artigos em blogs obscuros e fóruns escritos por pais zangados. Um post mencionava Tavares saindo da cidade discretamente, evitando a justiça ao fazer acordos privados. Quanto mais eles aprendiam, mais claro ficava. Ele havia desaparecido. Tristão e Esperança sentaram-se em silêncio naquela noite, ambos sobrecarregados. Constança estava a dormir no andar de cima, alheia à tempestade que agora se desenrolava em torno de seu passado. Tristão segurou o relatório do laboratório em uma mão e uma foto de Constança na outra. Ele roubou anos dela, ele disse baixinho. Anos em que ela poderia ter estado a ver, a aprender, a viver. Esperança assentiu, sua voz calma, mas firme. Mas ela não está mais perdida. Ela está a recuperar-se lentamente. Tristão concordou. Ele prometeu que continuariam a procurar por Tavares, mesmo que demorasse meses. Eles precisavam de um encerramento, precisavam de justiça. Mas, acima de tudo, eles precisavam reconstruir o futuro de Constança em bases honestas desta vez. Enquanto a noite caía, ambos sentiram o peso do que havia sido descoberto. A verdade finalmente veio à luz, e a partir daquele momento não havia como voltar atrás. Tristão e Esperança concordaram que era hora de falar. A verdade sobre o doutor. Tavares não podia ficar escondida. Tristão contactou um jornalista em quem ele confiava no passado, alguém conhecido por reportagens cuidadosas e respeitosas. Juntos, eles começaram a organizar prontuários médicos, resultados de testes e todos os documentos que comprovavam que Constança havia recebido medicamentos perigosos por anos. Esperança também escreveu uma declaração sobre sua descoberta e envolvimento. Eles não queriam fama ou drama, eles só queriam que a verdade fosse exposta para que nenhuma outra criança sofresse o mesmo. Mas logo depois que a história foi compartilhada com o jornalista, coisas estranhas começaram a acontecer. No dia seguinte, um novo artigo apareceu online, não sobre Tavares, mas sobre Tristão. A manchete sugeria que ele havia ignorado conselhos profissionais para o tratamento de Constança por anos e se recusado a fazer terapias importantes. O artigo o pintava como um pai negligente. Tristão ficou chocado. Nada disso era verdade. Esperança tentou entrar em contato com o jornalista, mas eles disseram que a peça não veio deles. Alguém havia vazado informações falsas para desacreditar Tristão antes que a verdadeira história fosse divulgada. À medida que eles tentavam controlar a situação, as coisas pioraram. Esperança começou a receber mensagens estranhas em seu telefone de um número desconhecido. A princípio, eram vagas, dizendo coisas como "é melhor parar" e "não é da sua conta", mas então tornaram-se mais diretas. "Fique fora disso ou faremos com que se arrependa." Esperança contou a Tristão imediatamente. Ele queria chamar a polícia, mas Esperança não tinha certeza se isso ajudaria.
Não havia nome nem rosto por trás das ameaças. Ambos perceberam que alguém não queria que a verdade sobre o doutor Tavares fosse a público. Talvez fosse o próprio médico, talvez alguém conectado a ele. De qualquer forma, eles não podiam recuar. A equipe jurídica de Tristão começou a investigar a fonte dos artigos de notícias falsos. Eles entraram em contato com empresas de hospedagem de sites e rastrearam endereços de IP, mas tudo levava a servidores privados ou fontes não rastreáveis. A situação era estressante, mas deixou uma coisa muito clara. Alguém estava com medo do que eles estavam prestes a revelar. Esse medo significava que a verdade era ainda mais importante do que eles pensavam. Apesar do caos que estava a acontecer lá fora, algo incrível estava a acontecer dentro da quinta. Constança foi levada para uma reavaliação completa da visão por um especialista de confiança. Os resultados confirmaram o que Esperança e Tristão já suspeitavam. Constança tinha visão funcional parcial. Sua visão não era perfeita e provavelmente nunca seria completamente normal, mas ela podia detectar luz, identificar formas e reagir a movimentos. O especialista explicou que, com sessões regulares de estimulação visual, Constança poderia melhorar sua capacidade de processar o que via. Esperança e Tristão criaram atividades diárias para ajudar nisso. Eles usavam brinquedos coloridos, jogos baseados em movimento e passavam tempo em quartos iluminados pelo sol. Constança respondeu bem. Ela não parecia assustada ou confusa, apenas curiosa. Ela apontava para as cores quando era solicitada, seguia objetos em movimento com os olhos e até começou a reconhecer as diferenças entre o dia e a noite. Essas pequenas mudanças encheram a casa com uma nova energia. A equipe, antes silenciosa e reservada, agora sorria com mais frequência. Havia um senso de esperança novamente. Constança estava a provar que todos estavam errados. Ela estava a aprender a ver pouco a pouco. Uma tarde, Esperança colocou um conjunto de lápis de cor e papel na frente de Constança. Ela não explicou muito, apenas disse que eram cores e que ela poderia fazer o que quisesse com elas. Constança tocou em cada lápis de cor, sentindo sua forma. Em seguida, ela pegou o amarelo e o pressionou no papel, insegura a princípio. A linha que ela desenhou era trêmula, irregular, mas era sua primeira. Esperança observou atentamente. Constança continuou a desenhar linhas lentas e espalhadas pela página. Quando ela terminou, sorriu e segurou o papel. "Está bom?" ela perguntou. Esperança a abraçou com força. Não se tratava do desenho, tratava-se do que ele significava. Aquela era uma menina que apenas algumas semanas antes não falava muito e mal reagia a qualquer coisa. Agora ela estava a expressar-se de uma nova maneira. Tristão entrou e viu o desenho. Ele não falou a princípio. Ajoelhou-se ao lado dela e disse: "Está lindo." Constança sorriu novamente e começou a desenhar outro. Tornou-se uma nova rotina diária: desenhar, explorar cores e lentamente entender o mundo ao seu redor. Fora da quinta, a pressão continuou. Mais artigos foram publicados online acusando Tristão de ser negligente com decisões de negócios passadas. Um deles até alegava que Esperança havia fingido o progresso de Constança para ganhar atenção. Eles sabiam que nada disso era real, mas isso não impedia as pessoas de ler. Contas de mídia social conectadas às antigas clínicas de Tavares permaneceram em silêncio, não confirmando ou negando nada. A campanha de difamação tinha sido claramente planejada, e agora a equipe de Tristão acreditava saber por quê. Alguém temia um processo judicial ou a exposição pública. Mesmo com as mentiras se espalhando, Tristão e Esperança se recusaram a ceder. Eles continuaram a avançar com sua história, compartilhando documentos verificados com equipes jurídicas e conselhos médicos. Esperança também se encontrou com outras duas famílias que tinham suspeitas sobre os tratamentos passados de Tavares. Seus filhos haviam passado por problemas semelhantes. Essa informação deu à Esperança mais confiança de que eles não estavam sozinhos. Eles haviam descoberto algo maior do que o caso de Constança. Era um padrão e precisava ser interrompido. Mas eles também concordaram em não se apressar. O bem-estar de Constança vinha em primeiro lugar, e eles a protegeriam não importa o quê. Apesar de tudo o que tentava impedi-los, o mundo de Constança estava a crescer. Ela começou a nomear as cores por conta própria: vermelho, azul,
verde. Sua favorita era o amarelo. Ela disse que a fazia sentir-se feliz. Esperança continuou a ler para ela, apontando para fotos e ajudando-a a traçar formas com os dedos. Tristão se juntava a elas todas as noites, e os três formaram uma rotina tranquila que trouxe calma no meio da tempestade. A quinta não parecia mais tão solitária. Ainda havia desafios a enfrentar, ameaças, mentiras e riscos legais, mas eles não pareciam tão pesados com Constança a rir e a mostrar seus desenhos com orgulho. Seu progresso lhes deu força. Em um de seus desenhos, ela escreveu seu nome pela primeira vez com ajuda. Esperança o colou na parede da cozinha. Este é apenas o começo, ela disse. Tristão concordou. Eles ainda tinham um longo caminho pela frente, mas não tinham mais medo dele. Os ataques viriam e iriam, mas a verdade que eles haviam descoberto não podia ser apagada. E Constança, que um dia foi considerada perdida na escuridão, estava finalmente a ver seu futuro. Com todos os relatórios de laboratório, testemunhos e documentos coletados, Tristão e Esperança decidiram que era finalmente hora de tomar uma atitude formal. Eles agendaram uma reunião com o Ministério Público. Tristão não usou suas conexões ou advogados, ele entrou como qualquer outro cidadão. Esperança veio com ele carregando uma pasta com todos os relatórios impressos, incluindo os resultados toxicológicos, o histórico de prescrições e os testemunhos das outras famílias que haviam passado por situações semelhantes. Eles foram recebidos por um procurador jovem, mas sério, que ouviu atentamente enquanto eles explicavam o que havia acontecido com Constança. Quando o nome Dr. Henrique Tavares surgiu, o procurador levantou uma sobrancelha. "Vocês não são os primeiros a mencioná-lo", ele disse. Essa única frase deu esperança a Tristão e Esperança. Nas semanas seguintes, o Ministério Público iniciou sua investigação. Chamadas foram feitas, registros foram retirados e intimações foram emitidas. Então algo chocante foi descoberto. O Dr. Tavares havia assinado contratos privados com empresas farmacêuticas. Esses acordos lhe davam acesso a compostos experimentais, muitos dos quais nunca haviam passado por ensaios clínicos adequados. Os arquivos revelaram que o Dr. Tavares usou sua posição como especialista pediátrico para realizar ensaios não oficiais em crianças, prescrevendo tratamentos oculares que ainda não haviam sido aprovados. Em troca, ele recebia bônus financeiros, viagens e compensação por baixo da mesa das empresas que financiavam os estudos. Alguns dos contratos eram criptografados, mas os investigadores conseguiram combinar códigos de produto das empresas farmacêuticas com os ingredientes encontrados nos colírios de Constança. Estava tudo lá: datas, nomes, transações, até mesmo assinaturas. Tristão ficou furioso. Esperança ficou enojada. Eles suspeitavam de algo ruim, mas não desse nível de engano. Quando essa evidência veio à tona, o procurador aprovou a abertura de um processo criminal formal. Logo depois, a mídia captou a história. A princípio, começou em notícias locais. Visão de criança bloqueada por testes de drogas ilegais. Mas então, as notícias nacionais seguiram. Entrevistas foram solicitadas, manchetes se espalharam. E com a história a ganhar atenção, mais famílias começaram a se manifestar. Pais que tinham visto mudanças inexplicáveis na visão de seus filhos começaram a fazer perguntas. A verdade finalmente tinha saído. A reação do público foi intensa. Fóruns online foram preenchidos com pais compartilhando histórias semelhantes. Alguns descreveram como seus filhos foram prescritos com as mesmas gotas por Tavares e não mostraram melhora ou até mesmo pioraram os sintomas. Algumas famílias disseram que haviam tentado denunciá-lo no passado, mas foram ignoradas ou pressionadas a ficar em silêncio. Agora, com os olhos do país sobre o caso, o silêncio não era mais uma opção. Esperança se tornou uma porta-voz inesperada. Repórteres pediam entrevistas e, embora estivesse nervosa a princípio, ela concordou em falar. Ela não queria fama, ela só queria contar a verdade. Ela falou sobre como conheceu Constança, o que havia observado e como pequenos detalhes a levaram a questionar tudo. Sua maneira calma e honesta de falar tocou as pessoas. Os telespectadores a viram não apenas como uma cuidadora, mas como alguém que havia feito o que mais ninguém ousou:
Seu rosto era mostrado em telas por todo o país com manchetes como A Ama que Descobriu a Verdade e Esperança Valdez, uma voz para os que não têm voz. Sua vida havia mudado completamente. Tristão também recebeu atenção, mas evitou o holofote o máximo possível. Ele compareceu a audiências judiciais e deu declarações aos investigadores, mas não queria se tornar o centro da história. Para ele, era sobre Constança e sobre todas as crianças que haviam sido feridas. Sua culpa era profunda. Por anos, ele confiou em Tavares sem questionar. Ele acreditava que a cegueira de sua filha era imutável, mas agora, cada dia que passava com Constança, o lembrava de o quanto lhe foi roubado. Ainda assim, algo havia mudado nele. Ele não era mais apenas um pai em luto. Ele estava ativo, alerta e envolvido. Ele se certificou de que Constança recebesse a melhor terapia visual disponível. Ele acompanhou cada atualização no caso e, em momentos de silêncio, falava com Esperança não apenas como uma cuidadora, mas como alguém que ele admirava profundamente. Ela havia feito o que ele não pôde. Ele respeitava sua força e sua persistência. Lentamente, sem planejar, um vínculo começou a crescer entre eles. Não era romântico a princípio, mas era sólido, era real. Em casa, Constança continuou a fazer progressos. Sua visão não era perfeita, mas ela estava aprendendo rapidamente. Agora, ela podia reconhecer objetos simples, combinar cores e seguir movimentos em quartos iluminados. Ela estava mais falante, fazendo perguntas sobre coisas que não havia conseguido experimentar antes. "Essa é a cor azul?" ela perguntaria, apontando para o céu. Ou, "Que forma é essa?" enquanto tocava a borda de um livro. Esperança e Tristão respondiam a cada pergunta com cuidado. Eles criaram uma rotina estruturada que incluía jogos, desenho, exercícios visuais e tempo de leitura tranquila. A atmosfera na quinta era completamente diferente do que havia sido meses atrás. Havia riso agora e movimento e um senso de propósito. Os funcionários estavam mais relaxados. A casa não parecia mais um museu, parecia um lar. Em várias ocasiões, Esperança se pegou sorrindo para Tristão durante o jantar, e ele sorria de volta sem dizer nada, mas entendendo tudo. Não se tratava mais apenas de Constança. A luta compartilhada por ela havia criado algo mais profundo entre eles, algo que não precisava ser explicado ainda. Quando o caso foi oficialmente a julgamento, o apoio do público era forte. Dezenas de famílias testemunharam. As empresas farmacêuticas negaram envolvimento a princípio, mas as evidências tornaram impossível esconder. O Dr. Tavares, finalmente localizado em outra região sob uma identidade falsa, foi preso e levado a tribunal. Seu julgamento se tornou um símbolo da importância da ética médica. Esperança testemunhou com calma, clareza, explicando suas descobertas e ações passo a passo. Tristão também testemunhou admitindo sua confiança cega e falha em questionar Tavares mais cedo. O tribunal respeitou a honestidade deles. Constança não compareceu ao tribunal, mas seus desenhos foram apresentados como parte das provas, prova de progresso. Quando o veredito de culpado foi anunciado, parecia que a justiça finalmente havia chegado. A multidão do lado de fora do tribunal aplaudiu. Esperança e Tristão não celebraram publicamente. Eles dirigiram para casa em silêncio, mas com uma paz tranquila dentro deles. Naquela noite, Constança mostrou à Esperança um desenho de 3 bonecos de palito de mãos dadas. "Somos nós", ela disse. Esperança sorriu. O caminho tinha sido difícil, mas eles tinham conseguido juntos e estavam apenas a começar. O Dr. Henrique Tavares foi oficialmente condenado. O tribunal o considerou culpado de práticas médicas ilegais, incluindo o uso de medicamentos não aprovados em crianças sem o devido consentimento. Ele foi condenado à prisão e as empresas envolvidas foram multadas e proibidas de produzir compostos semelhantes. A notícia da condenação se espalhou por todo o país. O caso trouxe conscientização a milhares de famílias e mudanças foram feitas em como os ensaios médicos são aprovados e monitorizados. Mas para Tristão, Esperança e Constança, a parte mais importante era que tudo finalmente tinha acabado. O capítulo de medo e silêncio havia terminado. Eles agora podiam se concentrar inteiramente na cura. Tristão se afastou de seus negócios e passou mais tempo em casa. Esperança permaneceu totalmente presente, continuando a guiar Constança com paciência e amor.
E Constança, que um dia ficou em silêncio segurando um ursinho de pelúcia, agora estava a avançar. Com a ajuda de um especialista em desenvolvimento infantil, ela foi oficialmente matriculada em uma escola básica regular com um plano de aprendizado personalizado. Foi o início de uma vida cheia de movimento, pessoas e cores brilhantes. Os primeiros dias na escola foram uma mistura de excitação e nervosismo. Constança nunca tinha estado em uma sala de aula antes. Esperança foi com ela para encontrar a professora que já havia lido sua ficha e sabia sobre seu progresso de visão. Eles apresentaram Constança à turma, dando-lhe tempo para se ajustar lentamente. A princípio, ela ficou quieta e perto de Esperança, insegura com o barulho e o movimento constante ao seu redor. Mas em poucos dias, as coisas começaram a mudar. Ela começou a responder a perguntas, a levantar a mão e a participar de atividades em grupo. Ela estava fascinada por coisas que outras crianças davam como garantidas, como as cores no quadro, as figuras em livros e até mesmo a maneira como o giz deixava marcas no quadro negro. Esperança a buscava todas as tardes e Constança falava sem parar no caminho para casa. Sabia que azul e verde são as minhas cores favoritas juntas? Ela disse uma vez, suas palavras saíam mais rápido, seus olhos mais brilhantes. Tristão ouvia com orgulho todas as noites. A menina que ele temia que nunca interagisse com o mundo, agora fazia parte dele por completo. Meses se passaram rapidamente. Constança fez novos amigos e continuou a melhorar em todas as disciplinas, especialmente em arte. Seus professores diziam que ela tinha uma maneira única de entender formas e cores. Esperança muitas vezes encontrava desenhos guardados em sua mochila, casas, animais, rostos, às vezes apenas espirais de cores abstratas. Cada imagem contava uma história. Em casa, Tristão transformou um dos quartos em um mini estúdio só para ela. Tinha prateleiras cheias de tintas, lápis e papel. Constança passava horas lá depois da escola. Ela gostava de trabalhar com música ligada, geralmente algo suave ao fundo. Esperança sentava-se por perto, às vezes ajudando com os suprimentos, mas principalmente apenas observando. Constança não precisava mais de direção. Ela tinha encontrado seu ritmo. Então, um dia, chegou uma carta oficial. Era de uma Fundação Nacional para Crianças. Constança havia sido selecionada para receber uma medalha especial, uma honra concedida a crianças que mostravam força em situações difíceis. Junto com a medalha, ela seria nomeada embaixadora da resiliência na infância, encorajando outras crianças a continuarem a lutar não importa o quê. A cerimônia aconteceria em um grande evento em Lisboa. O dia da cerimônia chegou. Esperança ajudou Constança a vestir um vestido amarelo suave, sua cor favorita. Tristão usava um terno escuro, mas tinha um broche de flor na mesma tonalidade do vestido de Constança. Eles chegaram cedo e foram guiados para os bastidores. Outras crianças também estavam a receber honras, mas o nome de Constança era o último da lista. O anfitrião do evento fez um discurso caloroso sobre crianças superando inícios difíceis. Quando o nome de Constança foi chamado, ela caminhou calmamente pelo palco segurando a mão de Esperança. Os aplausos foram altos e cheios de amor. Um voluntário colocou a medalha gentilmente em seu pescoço. Então, algo inesperado aconteceu. O anfitrião virou-se para a plateia e disse que eles tinham mais um reconhecimento a dar. A mulher que esteve ao seu lado quando mais ninguém esteve, que acreditou na luz quando tudo parecia escuro. Hoje, reconhecemos Esperança Valdez como mãe adotiva e guardiã vitalícia de Constança. Esperança congelou por um momento, surpresa. Então, ela deu um passo à frente com lágrimas nos olhos. Constança a abraçou com força. A multidão se levantou e aplaudiu novamente. Foi um momento que eles nunca esqueceriam. Anos se passaram. Constança se tornou uma adolescente confiante com um propósito claro. Ela continuou a desenhar, pintar e aprender mais sobre arte todos os dias. Seus professores a descreviam como focada, gentil e talentosa. Ela usou sua história como motivação e muitas vezes falava com outras crianças que estavam a passar por momentos difíceis. No momento em que completou 18 anos, Constança foi aceita em uma escola superior de artes e design. Ela se mudou para um pequeno apartamento no Porto, mas Esperança e Tristão permaneceram próximos. Eles visitavam frequentemente e a ajudaram a montar um estúdio de verdade.
Constança começou a trabalhar em uma série de pinturas inspiradas em sua infância. Ela queria mostrar sua jornada, não apenas a dor, mas a descoberta e a alegria também. Alguns anos depois, ela realizou sua primeira exposição de arte pública em uma galeria local no Chiado. Apresentava 15 pinturas, cada uma nomeada em homenagem a um momento que mudou sua vida. Amigos, professores e até mesmo o jornalista que uma vez contou sua história vieram ver a galeria lotada. Constança ficou em frente a um microfone e se preparou para fazer um breve discurso. Ela olhou para o público, respirou fundo e começou a falar. Sua voz era calma e firme. Ela agradeceu aos professores, amigos e apoiantes. Então, ela fez uma pausa e olhou para Esperança, que estava ao lado de Tristão, perto da primeira fila. As pessoas muitas vezes me perguntam quando vi a luz pela primeira vez, disse Constança. Eles esperam que eu fale sobre lanternas ou a luz do sol, ou meu primeiro desenho. Mas a verdade é que a primeira luz que eu vi não veio dos meus olhos, ela veio do coração dela. Ela apontou para Esperança. A sala ficou em completo silêncio por alguns segundos. Esperança cobriu a boca, emocionada até as lágrimas. A multidão lentamente começou a aplaudir, alguns já a chorar. Tristão colocou o braço em volta do ombro de Esperança. Naquela noite, a galeria ficou cheia até o fechamento. A arte de Constança vendeu rapidamente, mas mais do que as cores ou traços, as pessoas vieram pela história por trás dela. Uma história de verdade, amor e segundas chances. E no centro de tudo estava Constança. Não mais apenas a menina silenciosa, mas a artista que aprendeu a ver. Por fim, chegamos ao final desta história. Fico extremamente feliz por você ter chegado até aqui. Muito obrigado por assistir. Comente abaixo o que você achou e qual foi a melhor ou pior parte. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima.